Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vou ler por mais uma vez. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu quero contar até 3, todos estão com a fé aberta, permanece o versículo 16, respeitando as vírgulas e os pontos. 1, 2, 3. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Diga para o seu irmão, ainda há esperança para você. Todo Senhor sempre, em nome de Jesus. Poder sentar e vamos para a palavra de Deus. Os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos para ouvirmos esta noite a palavra do Senhor nosso Deus. Há 3 palavras-chave dentro do versículo 26 do capítulo 3, que é na verdade o versículo-chave de todo o livro de Lamentações de Jeremias. O versículo 26 está inserido o tema para esta festa espiritual. É na verdade o versículo-chave do livro de Lamentações de Jeremias. Há 3 palavras-chave desse versículo 26. A primeira palavra se chama esperança. A segunda palavra se chama silêncio. A terceira palavra se chama salvação. Esperança, silêncio e salvação. Um pouquinho mais embaixo do fundo. Se os irmãos observarem bem, entre a esperança e a salvação existe um espaço preenchido pela palavra silêncio. Todo indivíduo que tem algum tipo de esperança, a sua esperança ela está focalizada em uma salvação. É importante que os irmãos absorvam isso, que quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia não só está referindo o sentido espiritual. Quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia está falando de uma totalidade do homem. Porque Deus, Ele quando se revela ao indivíduo, Ele se revela ao indivíduo na sua totalidade, como ser espírito, como ser alma, como ser carne. Porque todos nós somos seres tricotômicos da doutrina da dicotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. E a salvação, ela vem preencher essas 3 áreas do indivíduo: o espiritual, o emocional e o carnal. Porque se nós somente imaginar que a salvação só vai refletir em peso de glória na eternidade, então seremos salvos, mas infelizes. Enquanto estivermos nesta vida, lutas vamos passar, perdas vamos passar, mas sim Deus também nos abençoará em tudo aquilo que nós precisarmos. Então observe que a esperança ela aparece dentro desse texto, porque na verdade o tema central da Lamentações de Jeremias é tristezas presentes, esperança futura. Tristeza presente e esperança futura é o tema central do livro de Lamentações. Agora eu quero que você entenda que entre os 66 livros da Bíblia, Lamentações de Jeremias é o único livro que Deus gostaria que ele não fosse escrito. Eu vou repetir porque isso é muito forte e verdadeiro. Entre os 66 livros da Bíblia, o livro de Lamentações de Jeremias foi o único livro que não foi da vontade divina que ele viesse a ser escrito. Aí você pode pensar, pastor, já que não era a vontade de Deus que Lamentações de Jeremias fosse escrito, por
porque nosso Deus é um Deus teocrático, é um rei teocrático. Deus não nos fez com fantoches, marionetes com a mão. Deus respeita as nossas decisões, ainda que elas nos tragam transtornos presentes. Mas mesmo assim, Deus respeitando o nosso direito de decisão, o nosso direito de voto, o nosso direito de escolha, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, Deus levanta os seus nabis, os seus profetas, os seus arautos, para nos trazer uma palavra de direção, de equilíbrio. Ora, se não observe, Lamentações de Jeremias é o registro de uma consequência de uma nação, de uma decisão errada. Na verdade, Jeremias foi a última voz profética para o reino de Israel. É importante explicar bem isso, que quando eu falo Israel, nós precisamos entender que havia dois reinados: o reino norte e o reino sul. O reino norte, 10 tribos, cuja capital era Samaria. Reino sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Quando esse contratempo aconteceu com o reino sul, capital Jerusalém, Judá, Israel, Samaria, já havia tombado em 722 a.C. pelo rei da Síria. Agora, os mesmos pecados que assolou o reino norte estavam cercando o reino sul. E logo, em 586 a 585, Nabucodonosor, o rei dos caldeus, o rei da Babilônia, sitiou, demoliu, destruiu o rei do sul. Então o profeta Jeremias está lamentando a decadência, a ruína, a destruição de um povo que foi escolhido para vencer, mas tinha perdido, de um povo que foi escolhido para estar por cima, mas agora estava por baixo, de um povo que foi escolhido para brilhar, agora estava apagado, de um povo que foi chamado para ser cabeça, mas agora era cauda. E existe uma palavra que fecha a característica, a situação da queda de Jerusalém, que essa Lamentações, capítulo 5, versículo 16, que diz: caiu a coroa da nossa cabeça. Caiu a coroa da nossa cabeça. A palavra cair na Bíblia está falando de uma sentença divina, de um juízo divino. Observe o grau e o lugar em que o povo de Deus alcançou devido à sua desobediência. Há duas outras palavras chamadas cair, que representa sentenças, juízo de Deus. A segunda palavra cair está em Apocalipse capítulo 12, verso 9, onde diz assim: e houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhou contra a serpente, o diabo, Satanás, e ele caiu por terra. Lá no livro do Evangelho de Lucas, Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio. A Bíblia Sagrada diz também em Apocalipse capítulo 14, verso 8: caiu a grande Babilônia. Então observem que a expressão cair é uma sentença, é um juízo de Deus. Logo, o povo de Deus estava dentro da sentença divina. Quando você abre a sua Bíblia em Lamentações, você vê aqui apenas destruição, lamento, pranto, resíduo de um dia que foi feliz, o sol escurecido, o canto que se foi, a boca que se secou, o coração que acelerou, as vistas humanas que escureceram, consequência de uma decisão errada. Deus, o Senhor, enviou muitos profetas para Jerusalém, todavia eles rejeitaram o conselho divino. No Novo Testamento há duas expressões explícitas que revelam a seguinte palavra: e Jesus chorou. A primeira
profeta, porque Jerusalém já tinha o costume de matar profeta, e há ministérios que matam profeta. Jerusalém matou muitos profetas. Agora, o que eles plantaram, eles estavam colhendo, porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele há de ceifar. Então, o profeta das lágrimas está planteando, está clamando, está invocando, está implorando, está intercedendo, está orando, está gemendo, está jejuando, está percebendo, está refletindo sobre as suas profecias a uma nação que não quis ouvir, a um povo que tampou os ouvidos e endureceu o seu coração. Esta noite, que você não repita a dubiedade de Jerusalém, mas que você diga: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Meus irmãos, Lamentações de Jeremias, aqui nós encontramos uma situação catastrófica, mas o tema central, em meio a tantos gemidos e prantos, é esse: ainda há esperança. Aleluia! Eu estava esta tarde meditando acerca desse texto, e o querido Espírito Santo me deu uma parábola que eu gostaria de passar para os irmãos. Eu fico conjecturando como pregador, mais ou menos assim: suponhamos que em uma casa morassem 4 sentimentos. O primeiro sentimento era o amor, o segundo sentimento é a alegria, o terceiro sentimento é a felicidade, e o quarto sentimento é a esperança. Bem próximo dessa casa, o casamento estava para ser realizado. O amor foi convidado, a alegria foi convidada, a felicidade foi convidada, menos a esperança, porque no casamento concretizado não precisa de esperança, precisa do amor, precisa da alegria, precisa da felicidade, menos da esperança. Mais próximo dali, o noivado estava prestes a ser consumado. Quem foi convidado? O amor foi convidado, a alegria foi convidada, a felicidade foi convidada, menos a esperança. O noivado não precisa de esperança, precisa do amor, da alegria e da felicidade. Mais próximo dali, uma formatura estava sendo realizada. Quem foi convidado? O sentimento chamado amor, o sentimento chamado alegria e o sentimento chamado felicidade, menos a esperança. Mais próximo dali, um parente de uma vítima estava na UTI. O amor não foi convidado, a alegria não foi convidada, a felicidade não foi convidada, a esperança foi chamada. A esperança é o sentimento que vai aonde nenhum outro sentimento entra. A esperança, ela vai na UTI, a esperança, ela vai no presídio, a esperança, ela vai nos mais distantes, a esperança vai onde estão os tristes, a esperança onde vai os que não têm esperança, a esperança chega com a resposta de salvação. Ainda há esperança. A esperança é o único sentimento que tem a habilidade natural, a capacidade natural de andar em vias que nenhum sentimento jamais pode entrar. Somente a esperança tem armas poderosas para tratar a alma dilacerada pelas perdas, pelos prejuízos e pela situação adversa. Ainda há esperança. Eu sempre admiro muito aquele grupo chamado Cruz Vermelha. Quando os países estão em guerra civil, os civis tentam fugir para mais longe da guerra. Enquanto muitos fogem do fogo, a Cruz Vermelha vai para o centro da guerra. Isto é esperança. A esperança vai no confronto, a esperança vai na raiz, a esperança vai na essência, a esperança vai na árvore genealógica.
só para convencer um judeu, somente um outro judeu. Judeu representa aquele grupo de pessoas que gosta de profecias, de entender o que os profetas falaram, que gosta de confirmação profética, que busca por inspiração profética, porque na verdade Mateus apresenta Jesus como um rei que haveria de vir. Ora, é certo, Jesus foi um rei e é um rei diferente. Todos os reis do Antigo Testamento, para ser rei, teve que matar. Davi matou, Davi matou, a Bíblia diz que Samuel matou, Davi matou, Salomão matou, Saul matou, Ezequiel matou. Todos os reis para reinar teve que matar. Jesus para reinar teve que morrer. Aleluia! Todos os reis do Antigo Testamento subiram à grande cadeira, ao grande trono. Estava embaixo, subiu para cima. Jesus foi o rei, ele primeiro desceu para depois subir, mas os reis que estavam em cima foram para baixo e nunca mais subiu. Jesus estava embaixo, foi para cima e nunca mais desceu. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os reis do Antigo Testamento, os seus reinos têm começo, meio e fim, mas o reino de Cristo nunca terá fim. Nunca terá fim. Ele é o rei que pode, o rei que faz, o rei que tem, o rei que opera, o rei que cura. Ele é o rei da esperança. O evangelista Marcos escreveu o evangelho para o povo romano, os que dominavam a época. Os romanos não querem saber de história de rei. Marcos é o evangelho das ações de Cristo. Em Marcos só se vê milagre, poder, ação. Eles queriam um guerreiro
íntimo nos traz palavras desanimadoras. Em quinto lugar, devemos ter esperança quando todo recurso humano termina. Em sexto lugar, devemos ter esperança quando o quarto dia chega e Jesus não aparece. Em sétimo lugar, precisamos ter esperança quando as portas estão fechadas. Em oitavo e último lugar, devemos ter esperança para o nosso futuro. Agora observe, em primeiro plano, devemos ter esperança quando estamos com a cara na parede. A Bíblia de Isaías 38, verso 1, segundo Reis, capítulo 20, verso 1, o rei Ezequias, rei de Judá, foi um bom rei, foi um rei que promoveu um avivamento nacional, um avivamento religioso, um avivamento local. Foi um homem que, o único rei que teve a coragem de derrubar a cova de metal que Moisés levantou. O povo estava adorando, mas houve uma fase de falha, porque ele era rei. Se o rei erra, a nação erra. Quem recebe muito poder, muito será cobrado. Então ele ficou enfermo e veio o profeta Isaías, não é meia boca, e veio o profeta Isaías, não é profeta freelancer, e veio o profeta Isaías, não é qualquer um, é o Isaías, o boca de Deus, o profeta de Cristo, e disse: assim diz o Senhor, vem tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou seu rosto e com a cara na parede orou deveras ao teu Deus, disse: Deus, lembra-te quando eu andei diante de ti com retidão, com fidelidade, sinceridade. E a Bíblia diz que ainda o profeta não havia saído do pátio da guarda real. Veio a palavra de Deus ao profeta, dizendo: profeta, sim, Jeová, volta, porque diz a Ezequias: eu vi as suas lágrimas e eu vi as suas orações. Aleluia! Lágrima de crente funciona. Faz Deus levantar a mão para abençoar. É meu conselho de Deus essa noite. Aproveita que o profeta está no pátio da guarda e clame a ele esta noite, porque esta noite pode ser o teu dia, o teu dia, o teu dia de Deus acrescentá-los na sua existência. Aleluia! Devemos ter esperança quando tudo estiver desmoronando em nossa volta. A Bíblia diz no livro de Jó, há dois textos que eu amo por demais. Em Jó 14, verso 7, verso 8 e verso 9 diz: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda que seja cortada, renovará e não cessará o seu tremendo, ainda que envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas ela brotará. Aqui Jó está falando da sua situação. Meus irmãos, Jó, segundo a Bíblia, foi o homem mais rico do Oriente. Na verdade, Jó era mais árabe do que judeu. Jó foi um homem muito próspero, muito rico, muito abastado. Capítulo 1, verso 1, 2 e 3, o próprio Deus deu testemunho a Jó. Jó tinha 4 qualidades: era homem reto, temente a Deus, que desviava-se do mal, e era um homem de coração temente ao Senhor. A Bíblia diz sobre os bens: Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todo o Oriente. Mas os ricos também precisam de esperança. Jó foi atacado num dia só. Jó pegou na alça de 10 caixão. Num dia só, Jó ouviu uma resposta: perdeu os bens, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a moral, perdeu o nome. Jó foi para a cinza, e lá na cinza o diabo usa a sua mulher e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Jó disse: ó, uma louca, falas tu, não recebemos bem de Deus, por que não receber mal? Deus deu,
Ah, meu Deus. Sabe quem traz palavra triste para a gente? Não é quem está longe, é quem está perto. Não é quem está distante, é quem está do lado. É desmotivado para rapaz, vai congregar na hora, um negócio desse. Eu estou há tantos anos, eu não consegui nada. Você não, é porque você é gelado. Você não tem o que a igreja precisa. Você não paga preço orando, não paga preço consagrando, não faz a obra de Deus, não precisa nada ser para você. Sonhos se realiza para quem tem desejo de sonhar e pagar o preço dos sonhos. Os amigos, entre aspas, sempre querem desmotivar nossa fé. Jairo, não incomode mais o mestre de campanha, com oração, com festa, com monte, com vigília. A menina morreu. Ai, Jairo ficou muito triste, mas
Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro, os três. Só pelo fato de Deus te amar, não quer dizer que você não passará por provações. Verdade. Meu Deus, fala. Lázaro ficou doente. As irmãs disseram, vamos chamar ele. Moço, pode não, vá para Jesus e diga assim, qual é assim? Diga para ele que aquele que ele ama muito, ela sabia do amor de Cristo, está muito enfermo. Rapaz, acha Jesus e disse, Lázaro está doente. Então você volta e diga para ele assim, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa tua luta é a glória de Deus. Esse processo apertado, essa prensa de azeite é para a glória de Deus. Essa perda aparentemente é para a glória de Deus. Primeiro dia Jesus não veio, segundo dia não veio, terceiro não veio, quarto Jesus aparece. Por que quarto? Muitas pessoas no Oriente, no Antigo Testamento e no Novo, foram sepultadas vivas por falta de recurso medicinal. Então eles decidiram, segundo a lei do Torá, decidir que a morte só é concretizada no quarto dia. Por quê? Porque no quarto dia o defunto começava a feder. O que tocar na história, entra no processo de decomposição, e Jesus só aparece quando o negócio está fedendo. Jesus só vem quando o negócio está fedendo e ninguém consegue ficar perto. Como diz a Bahia, levar a cartilha da feia. Eu vou te dizer que palmação de grande fede. Vou dar um exemplo. Basta o irmão passar uma luta financeira daquelas. Vai acreditar. E alguns irmãos ficar sabendo disso. E se tiver uma palavrinha conversando assim, ó, chegou o irmão, desfaço para cá, outro para lá, com medo ele pedir dinheiro emprestado. Você liga, ninguém atende telefone fora de área. Mas Jesus disse, eu consigo suportar o mau cheiro, porque eu sou mau cheiro de Deus. Quarto dia é decisivo. Você não perecerá. Ele tem a última palavra. Levanta a mão e vou profetizar. A última palavra não é do juiz. A última palavra não é do patrão. A última palavra não é do homem. A última palavra não é do diabo. A última palavra é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. No quarto dia ela aparece. Lázaro, o grego quer dizer aquele que Deus ajuda. Lázaro, em hebraico, quer dizer festejo. Porque em João 18, depois da ressurreição, para acontecer, festa. Lázaro morto quer dizer a festa foi sepultada. E casa não tem festa, não é casa. Família não tem festa, não é família. Jesus veio com a esperança para ressuscitar a festa. Haverá banquete ainda este ano na sua casa. Haverá um culto de ação de graça ainda este ano na sua casa. O teu filho vai voltar para Jesus. Teu marido vai ser batizado do Espírito Santo. E o teu lar vai ser abençoado. Quem crê nisso, levante a mão para o céu. A esperança. Pega na mão de alguém, eu vou te provocar, irmão. Eu estou aqui hoje, cuspindo fogo. Pega na mão. Aqui não é batista, aqui é centésimo. Pega na mão, diga assim: se o quarto dia chegar, tá fraco. Se o quarto dia chegar, e Jesus não chegar, espera, tranquilize, porque Deus não tem bênção para você. Deus não tem bênção para você. O que Deus tem para você é milagre. É
fechar. Eu não sei se eu estou pregando para um povo que crê em revelação de Deus. Quem é que crê em revelação de Deus? Quem é que crê em profecia de profeta? Quem é que crê em milagre? Quem crê aqui que Deus ainda faz coisas grandes? Quem crê que Deus abre porta onde não existe parede? Quem crê aqui que Deus ainda pode essa noite te dar uma resposta? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Se você crê, se você crê, me dá um sinal agora. Há duas palavras, eu termino agora. Há duas palavras tremendas que fazem portas na Bíblia. Atos, Isaías 22, capítulo 22, eu termino. Versículo 22 diz assim: ó, tocarei a chave da vista dos seus ombros, e tu abrirás e ninguém fecharás, e tu fecharás e ninguém abrirás. Apocalipse 3 e 7 confirma: e porém a chave da vida, eu abro e ninguém, e eu fecho e ninguém. Quando Deus abre uma porta, tem capeta que fechar. Quando Deus fecha uma porta, não tem demônio que abre. Agora observe, Oséias capítulo 2, versículo 15 diz assim: eu lhe darei as tuas vinhas ali, e o vale de Acor por porta de esperança. Deus tem uma porta de esperança aqui esta noite. Só que a porta de esperança que Deus tem não é semelhante à dos Silvio Santos, que a pessoa ia para uns, vamos abrir a porta da esperança, sair do deserto, para outros, frustrações. Nessa porta da esperança tem vitória para todo mundo. Porta da esperança. Escute isso: o vale de Acor, para quem conhece Bíblia, foi o local da matança. Foi lá que Acã foi condenado pelo seu pecado, pela cunha de ouro, pela capa babilônica, pela derrota de Israel com Ai. Ele foi levado ali, ele, mulher, filhos, gatos, animais, todos foram pelejados. Lugar de maldição. Mas quando chega a esperança, converte a maldição em bênção. O teu vale esta noite vai ser a porta da esperança. Quem crê que Deus abre porta, diga amém. Deus tem porta. Deus tem porta. Mas tem duas portas que hoje Deus fecha aqui. Pastor, duas. Primeiro, a porta da sepultura. Hoje Deus está fechando. Abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e saberás que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está queimando a morte espiritual aqui esta noite. Eu uso a autoridade de Deus para repreender toda frieza espiritual, divisão esta noite, que impede a glória de Deus fugir do joga, condena, sai! Ninguém recebe vida, recebe vida, vida, vida que vai valorar, vida, 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 vida! A outra porta que Deus fecha hoje, a porta da perseguição. A porta da perseguição. Se você está aqui hoje, está sendo perseguido, eu sou profeta. Meu filho da oração. Deus hoje vai fechar a porta da perseguição. Eu vou estar aqui no enigma. Interprete e entendeu, né? Ó, o enigma é esse, ó. Porta d'água. Chave de madeira. A caça foi embora. Caçador pereceu. Teve Sansão que foi interpretar o enigma? É um enigma. Porta d'água.
Pastor, o que isso é isso? É Deus que está na porta da perseguição. Porta d'água, mar vermelho que se abriu. Chave de madeira, cajado de Moisés que tocou.